Code Vein foi um sucesso relativo aqui no Brasil pós-lançamento porque entrou em ótimas promoções, sempre por 30, 15 reais, juntando multiplayer co-op, uma estética chamativa de anime e o toque do gênero Souls-like, então muito provavelmente você conhece alguém que jogou ou jogou você mesmo. Dado o preço, a opção de multiplayer, a estética, não é mistério que tenha chamado a atenção do nosso povo. Mas e essa sequência aqui? Isso aqui é bom? Por razões de transparência, eu dropei o primeiro jogo logo no começo porque o hit feedback me desagradava. A Bandai Namco não me deu nada e meu acesso a Code Vein 2 veio do meu próprio bolso. Esse vídeo é amigável ao reembolso, eu mostro apenas coisas que acontecem depois de 2 horas de jogo, mas antes das 10. Assim, se você quiser comprar o jogo para curtir o começo dele você mesmo e saber se gosta, vai que é sua. Code Vein 2 é o primeiro grande lançamento do ano que eu jogo e meus pensamentos sobre ele são muito confusos. Existem mais pontos positivos do que negativos, eu acho o jogo divertidaço, mas o sentimento é de que com um planejamento mais longo e os desenvolvedores tendo mais liberdade no projeto, ele chegaria muito próximo de ser um ótimo jogo. Essa sequência adiciona coisas novas, como mundo aberto, novas armas, novas mecânicas, mas ele é um bom jogo? Para começar a falar do jogo, eu gostaria de comentar do estado técnico. Esse jogo é da Unreal Engine 5, ele foi feito na Unreal Engine 5 e todo mundo já sabe o quão notória é a engine por não ser otimizada. Joguei o jogo no Xbox Series X e no mundo aberto, visivelmente, o jogo não conseguia segurar 60 frames por segundo. Cai e fica naquele limbo horrível de 40 a 50 FPS e com frequência a engine engasga. Fica travando, é terrível. A performance é ruim em todos os consoles e até no PC. Tive um bug onde o áudio de fala dos personagens ficava estourado na opção estéreo, falhando. Tive que acabar botando no mono para ficar normal. Existiram diversos momentos onde o jogo não renderizou alguma textura direito também, que fica aquele sabonete palmolive feio. Graficamente, o jogo ele é muito bonito e muito feio ao mesmo tempo. O jogo ele tem esse choque de contraste, que os personagens são muito estilizados em anime, mas o ambiente é completamente realista. E é uma péssima ideia que é muito difícil de ser executada corretamente. Por horas, o jogo me lembra a série Arcane de League of Legends, e por outras me lembra Jump Force, e pô, você não quer ser comparado com Jump Force. A trilha sonora do jogo é uma das melhores coisas dele, é uma orquestra incrivelmente competente e que sempre encaixa certinho com o momento que está acontecendo. Drama, suspense, tristeza... Joguei em japonês e por mais que sejam ótimos dubladores, cujos majoritariamente eu conheço, as performances são muito cartunescas, é muito exagerado e me tira um pouco do jogo. Achei em inglês pior ainda. Em razão de dificuldade, não senti nada no jogo sendo injusto, fora algumas hitboxes de bosses. Mas certamente ele é um Souls-like e os chefes desse jogo são extremamente agressivos. Como mecânica do jogo, você sempre terá um parceiro. Você precisa criar vínculos com eles para eles te ajudarem nas lutas. Caso você queira, você pode assimilar em tempo real seu parceiro e ficar sozinho, ganhando algum buff dele. Quando você morre, seu parceiro dá a vida dele para você por um tempo, e se você enrolar um tanto ou quiser usar um extras, ele volta a aparecer no campo ainda na mesma boss fight. Se você escolher jogar sozinho, mesmo com o buff do seu companheiro, será uma jornada mais perigosa, pois os bosses são agressivos demais. Contra um chefe, você tem pouquíssimo espaço para respirar, eles têm magias para te pegar do outro canto da tela, e caso você resolva fazer uma cera na luta para carregar algum golpe para o seu parceiro te ressuscitar, você até consegue, mas vai ter que aguentar uma pressão. Alguns bosses eu consegui trivializar a primeira forma usando parry. É uma mecânica forte para o jogo inteiro e que tem uma janela muito bondosa de pegar. Na gameplay no fundo, estou mostrando o primeiro grande boss do jogo e que depois de aprender o moveset e o timing do parry, essencialmente virou uma boss fight de 2 fases, que a primeira era só para perder um tempo. Agora há pouco comentei das hitboxes, que algumas estão quebradas mesmo, os bosses atingem você de muito longe, mas acredito que serão corrigidos e alguns bosses serão nerfados pelo feedback da comunidade. A história do jogo é sobre esse mundo pós-apocalíptico que humanos e Revenants, que são essencialmente vampiros, lutam para sobreviver. Existe uma ameaça para o mundo chamada Lunar Apaces que está transformando Revenants em monstros para destruir o mundo e está quase conseguindo. Você encontra uma garotinha Revenant chamada Lu que pode viajar no tempo e vai para o passado com o intuito de derrotar 5 grandes heróis que foram corrompidos pelo vilão do jogo. Eles estão aprisionados em casulos no futuro, que não sabemos como entrar, então devemos derrotar eles antes de serem dominados.
e tentar descobrir como entrar nos casulos onde os heróis estão atualmente, no futuro, para impedir algum mal que o casulo venha a fazer. Bom, é uma história de viagem no tempo e história não é a parte brilhante do jogo. Tem muitos erros de estrutura de roteiro, mas até dá pra passar um pano porque é uma história de viagem no tempo e naturalmente viagem no tempo é difícil de se escrever. O que uma hora fez meu sorriso encolher foi que em diversos momentos do começo do jogo ele provoca você a achar que ele tem várias ramificações, que ele não é linear, o que eu achei bem legal, mas era uma grande ilusão criada pelo jogo. Ele é totalmente linear e acredito que nenhum jogo com a temática de viagem no tempo deveria ser linear. Chrono Trigger masterizou essa arte, mas poucos jogos tentaram replicar após ele. Muitos momentos na trama não têm peso. A Lavínia, chefe da minha protagonista e da Lu, avisa para elas não interferirem de jeito nenhum com os eventos do tempo. Elas viajam no tempo, salvam uma pessoa que havia morrido no passado, voltam pro presente e ao invés de existir um conflito, ela só fala: "Nossa, vocês mexeram no tempo. Eu avisei para não mexer. Vai dar merda. Mas tá tudo bem, vocês estão tranquilas, eu respeito." Eu ri diversas vezes durante o diálogo desse jogo. Minha mente até pensou em hipérbole durante o momento. Cara, esse pode ser o pior diálogo que eu já vi num jogo moderno. 2 exemplos leves em spoiler que eu posso dar, ainda antes das 10 horas de jogo, é uma vez que, no passado, um cara que te conheceu há 30 minutos percebe que você é tecnicamente um espião. Ele acredita que você tá ali e não tá falando verdade pra ele. Ele pensa e comenta que você pode estar lá pra machucar ele, o povo dele, e 10 segundos depois ele fala: "Ah, mas tudo bem, pô, você parece gente boa." Eu sinto que foram os devs reconhecendo uma situação onde uma pessoa desconfiaria de você, mas não conseguiram levar o confronto pra frente. Mais um pouco à frente na história, você conhece essa garota chamada Josie, que é uma dos heróis do passado antes dela morrer. Você entra no quarto dela, que está em cima de uma torre, você vê ela dormindo, ela te puxa com uma chave de perna, suga seu sangue e te chama de invasor. Aí entram invasores de verdade. Você levanta, ajuda ela percebe que você não é um invasor, vocês derrotam então os invasores, a minha personagem apaga, pois a Baiken com desconto suga o sangue dela, e quando minha personagem acorda de manhã, ela estava sendo julgada por ter tentado matar a garota, mas ela sabia claramente que eu era amigo, porque defendemos ela contra os invasores. Então fica esse grande circo de maluco da porra, esses casos só no começo do jogo, porque piora. Muitas coisas na história do jogo e no diálogo me fazem pensar que ele foi altamente auxiliado por IA. Tanto alguns eventos quanto os diálogos me parecem tão alienígenas que é muito difícil imaginar um humano escrevendo. Não é porque é um jogo focado no público mais jovem que deveria ser tão insultante assim. A parte boa é que eventualmente eu comecei a apreciar a trecheira e pro fim eu tava gostando de acompanhar a história. O sistema de progressão desse jogo é muito legal. Suas builds são pré-feitas, se chamam código de sangue e que você ganha dos seus parceiros. Você escolhe seus golpes especiais e você tem um limite dos atributos que inicialmente pode aplicar. Se sobrecarregar o número, você vai acabar sendo penalizado. Para cada atributo que você estiver acima do limite, você sofrerá alguma penalização específica. Por exemplo, eu estava ultrapassando mente e quando eu atacava, eu mesmo perdi a vida. Você precisa upar e atribuir melhor seus pontos para que isso não venha a acontecer. Você ganha código de sangue quando conhece seus parceiros, e eles vão te dando outros e outros códigos, que serão builds mais avançadas farmando pontos de sangue. Você farma os pontos de sangue para upar matando inimigos, chefões, e na velha máxima de jogo japonês, dando presente para eles. Uma dessas builds me possibilitou dar a esquiva rápida, e foi quando eu percebi que realmente estava gostando da gameplay do jogo. A jogabilidade do jogo é simples. Você tem esse mundo aberto para seguir fazendo as missões e hora ou outra explorar algum outro local secundário para fazer uma side quest. Você ganha uma motinha no começo do jogo para explorar mais rápido porque seu personagem é meio lento. O mundo é amplo, mas é extremamente raso. Em diversos momentos do jogo eu vi algum lugar que claramente era explorável. Eu fui e não tinha nada. Cocei a cabeça e perguntei, por que o jogo não me daria recompensa nenhuma pela minha curiosidade? E não preciso nem dizer que sempre que acontecia isso eu ficava um pouco triste. O mundo aberto é muito maior do que deveria ser para um jogo desse gênero também. Achei em momentos cansativo, embora eu estivesse gostando do gameplay loop em geral. O combate do jogo não é muito elaborado. Você tem combos com golpes fracos e combos com golpes fortes. Durante o começo do jogo, até pensei que talvez fosse desbloquear combos variando a força dos golpes, tipo um quadrado, quadrado, triângulo, soco fraco, forte. Algo mais hack and slash, mas não foi realidade. Mesmo assim, ainda é bem divertido, principalmente que a maior parte das armas do jogo tem um moveset único, então me deu curiosidade de saber como elas eram. Você tem armas especiais ofensivas e defensivas, como essa foice, e todas elas mudam seus atributos passivos e seus status em geral. Você pode upá-los a qualquer hora no hub.
Os poderes do jogo são bem criativos. Cedo no jogo, você ganha um escudo, que ao acertar defesas perfeitas, você aplica petrificação no inimigo. Existe uma arma que prende o inimigo no local específico, como se ele estivesse preso no tempo, armas de fogo, arcos, é variado e instiga você a querer saber mais delas. Agora sobre pontos positivos e negativos. A criação de personagem do jogo é extremamente rica. Vi várias pessoas na internet fazendo personagens de franquias famosas e decidi eu mesmo criar a personagem mais fofinha que eu pudesse. Criei uma chamada Meguro, e que, de uma forma fraternal, me apaixonei por ela e usei muito o modo foto por causa disso. Tirei várias fotos insanas, passei um longo tempo lá e deve ser o melhor modo foto de um jogo que eu já joguei. Achei muito bom mesmo, tem muita opção e os modelos ficam muito bonitos no modo foto. Você pode mexer tanto artisticamente no modo que causa uma tristeza maior ainda as texturas do mundo serem tão realistas, porque se fosse estilizado, o jogo seria muito bonito. Um ponto negativo é que R$300 em videogame não dá, o jogo é muito caro e esse ainda vai ter uma DLC ano que vem. E eu aposto que daqui a pouco esse jogo vai estar igual ao primeiro por R$30, R$40. E o pior de tudo é que ele está muito próximo de Nioh 3, que embora eu tenha achado Code Vein 2 divertido, não existe dúvida que Nioh será um custo-benefício melhor pelo valor do jogo. Um ponto positivo é que o jogo é divertido. Embora o diálogo seja ruim, a história é linear, a performance medíocre, é tudo divertido, o tempo passa muito rápido. Um ponto negativo é a falta do multiplayer, o primeiro teve, e eu real pensei que os devs só ficaram com preguiça de programar um mundo aberto para 2 pessoas e resolveram cancelar. Em conclusão, Code Vein 2 é um bom jogo que se perde na sua gimmick de mundo aberto não refinado. Poderia ter sido fantástico, mas foi limitado por razões técnicas. É um jogo que eu acreditaria se tivesse saído no PlayStation 3. Não inova, mas é divertido. Por uma promoção e um tempo livre em casa para gastar, eu recomendo. Caso contrário, não. Peço caso tenha gostado do conteúdo do vídeo, se inscreva, deixa like, compartilhe e dança toda aquela música que o YouTube nos faz dançar. Eu sou o Messias do Mastigado e agradeço muito por você ter assistido o vídeo. Fique bem, nos vemos logo.